acontece o quê? Que aos poucos a água resfria. Então, o que devemos fazer para poder consertar com a graça de Deus o que Ele, não a gente, não faz crer, o que Deus colocou no nosso coração. Então, em primeiro lugar, lhes peço uma coisa que é indispensável. Me diga uma coisa, se a gente não se alimentar, consegue sobreviver? Então, devemos ver um pouco qual é a vida, qual é o alimento da nossa vida espiritual. O trem, para correr, precisa de um trilho, não é verdade? Se faltar não sei como é que chamam, uma das duas, como se chamam os dois pedaços do trilho? Trilho. Não, o trilho é os dois. Paralelas. Uma das paralelas. Se faltar uma, o trem não vai mais. Na vida espiritual tem um trilho. Eucaristia e oração. Então isso não é importante, é indispensável. Eucaristia, oração. Agora, a Eucaristia, bom, todos sabemos, participar da missa toda vez que a gente puder. Bom, certamente os domingos. Pode ser que com uma certa maior programação da semana a gente consiga qualquer outro dia também comungar. Então aí seria importante fazer esta programação para poder comungar um pouco mais. Primeiro, a oração. Aqui eu lhes falaria não tanto da oração maravilhosa que é o terço. Eu rezo o terço todo dia, podendo mais de um. Então, ótimo. E o terço depende muito de como a gente reza, porque o terço pode se tornar uma oração contemplativa. Por quê? Porque no terço nós deveríamos, para que seja terço, deveríamos contemplar os mistérios. Por exemplo, mistérios dolorosos. A um certo ponto, começamos contemplando Jesus no Getsemane. Então, eu posso rezar de duas maneiras. Ou um momento de silêncio antes do Pai Nosso. Por exemplo, no primeiro mistério doloroso, contemplamos Jesus no Getsemane. A gente para. E, durante uns minutos, lembra o Getsemane. Ou então, enquanto reza o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, lembra o Getsemane e contempla ou medita o Getsemane. Porque se não houver a meditação ou a contemplação do mistério, não é terço realmente. O terço é reza acompanhada pelo mistério. Acho que isso todos sabemos. E tem uma carta do Papa João Paulo II, lindíssima, sobre o terço. E ele diz que é uma oração que deveria ser contemplativa. Então, naturalmente, por isso o terço. Mas eu queria falar, quando digo de oração, eu queria falar de outra oração. Porque muitas vezes, até na vida religiosa, é colocada pela teologia espiritual mal. Tem um horário, por exemplo, do dia e diz assim: meditação 6:30. Não é meditação. Não deve ser meditação. Deve ser oração pessoal. Por quê? Porque para um pode ser meditação, para o outro pode ser contemplação. Então eu falo da oração pessoal, que deveria ser esta oração amorosa. Se lembram que algumas vezes eu disse que quando era jovem, porque sabe uma coisa? Sabe que é difícil